Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz. Continuando o tema de confiança, né? Parece que é um tema fácil, parece que é algo simples, mas é algo de extrema responsabilidade. Vou pedir pro Vitão colocar o tema, por favor. Confiança independente do lugar. Não vai ser a palavra de entrada, mas a gente vai ver no decorrer do culto o porquê a confiança independente do lugar. É algo até bonitinho falar, a gente confia, nós confiamos no Senhor, mas na verdade é difícil, é duro, porque nós somos seres egoístas. Porque quando a Bíblia fala maldito do homem que confia no homem, ela não está falando que confia no pastor, confia no amigo semelhante, ela está falando que confia no nosso braço. Fazer do nosso braço a nossa força. E querendo ou não, é difícil a gente depositar a nossa confiança em Deus, porque a gente perde todo o controle. E alguém gosta de perder o controle? Se perder o controle da televisão já fica bravo. Imagine perder o controle da vida. É algo que esses dias, quando foi domingo passado, eu comecei o jejum. Eu falei para minha esposa, eu falei assim, vou começar o jejum no domingo e vou entregar no domingo. Vou ficar só na água. Porque depois do terceiro e do quarto dia, racionalmente falando, o nosso córtex pré-frontal, ele começa a melhorar. Durante os 3 primeiros dias, o nosso corpo ele vai desintoxicando. E do quarto dia em diante, vai entrando no estado de cetose. A gordura do nosso corpo ela vai trazendo energia para nós. Então a nossa capacidade humana ela se torna melhor. Ela se torna 10 vezes mais aguçada. E eu estava com confiança nesse jejum. Só que o que aconteceu? No terceiro dia, porque se a gripe tivesse me pego no quarto ou no quinto dia, a minha imunidade ela estaria mais alta, porque do quinto dia em diante, a nossa imunidade ela aumenta. Só que eu fui pego no terceiro dia. E eu pedindo graça pro Senhor, falei, não, Senhor, não posso entregar o jejum. Não posso entregar, Senhor, não posso entregar. Só que eu piorando de febre, queimando. Aí a Paulinha falou assim, não, qualquer coisa você entrega. Eu falei, não, mas eu preciso. Porque eu estava confiando na necessidade cognitiva do próprio cérebro, do aprendizado. Aí o pastor pegou e falou assim, varão, não aconteceu essa gripe te pegar no quarto, no quinto dia em diante, para você depositar a sua confiança no Senhor. Eu falei, meu Deus, foi algo que mexeu comigo, que hoje já vai a primeira profecia dessa noite, que está em Salmos 20, versículo 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos na menção do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! E agora o calo vai apertar um pouquinho mais. João 14, 12. Jesus vai falar assim, que a gente fará coisas maiores que a dele. Ai, ai, ai. Alguém já se imaginou fazendo coisas maiores que a de Jesus? Acho que ninguém. Mas a gente vai em Êxodo 34, 28. Moisés, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome e teve sede. Agora, se a gente for para Lucas 4, 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Então, tudo indica que Jesus bebeu água.
Então já começa o primeiro milagre, a palavra de Deus se concretizando. Por mais que Moisés tenha feito algo maior que Jesus, ele não se torna maior que Jesus. O aluno nunca será maior que o seu mestre, mas porém o mestre quer sempre que ele se torne alguém maior. Um pai sempre quer que o filho se torne maior que ele. Se a palavra fala que a gente fará coisas maiores que a dele, não está sendo literal, mas porém será por intermédio dele. Nunca será pelo nosso intermédio, porque a gente vai ver que é algo tão profundo que depois o jejum total, sem água e sem comida, ele só dura 3 dias, no máximo. O corpo sem água, ele começa a entrar em insuficiência renal e o ser humano morre. Então a gente vê a confiança em Moisés, porque ele recebeu uma ordenância de Deus. Porque a gente só pode fazer aquilo que Deus designou, que está fora da nossa alçada. Porque algumas coisas Deus deixou para a gente se espelhar, mas porém outras é só mediante a confiança na palavra dele. Moisés, ele teve muita confiança, porque senão, se não fosse Deus sustentando ele, porque de dia temperatura muito quente, de noite muito frio. Imagine a gente, qualquer temperatura, essa mudança de temperatura, que é às vezes de 10 graus de diferença, a gente pega uma gripe, não aguenta mais levantar da cama. Imagine Moisés, 40 graus positivo, depois abaixo de 0. Só que quem estava dando alimento espiritual para ele era Jesus, o poderoso da nossa vida. É algo que foge da nossa alçada, porque a gente vai ver que tudo que é a respeito de confiança, geralmente é sempre no desconforto. Crente não tem conforto. Se você quiser conforto, meu irmão, desculpa, você está no lugar errado. A gente não vai ter conforto enquanto não chegar o dia da grande ceia que cearemos com o Senhor Jesus. Fora isso, a gente será guerras e mais guerras. E a confiança, ela nunca vai ser no cenário favorável. Eu lembro uma vez, eu estava no hospital, eu estava com uma certa enfermidade e eu vi uma moça chorando com a mesma enfermidade. E Deus falando, vai lá e ora por ela. Vai lá e ora por ela. Eu falei, não, Senhor, eu não vou orar por ela. Eu prego o que eu vivo, eu não estou vivendo nem a cura. Como que eu vou orar por ela? E o Senhor, ora por ela, ora por ela. Peguei, olhei para ela, vi ela chorando. O que eu fiz? Fui para casa. Não orei por ela, por falta de confiança no Senhor. Só que chegando em casa, eu abri o telefone. Se eu tivesse visto alguma coisa que fosse no Instagram, Facebook, qualquer coisa, eu poderia falar que foi o algoritmo, porque ele sabe do que a gente está conversando, sabe do que a gente está falando. Mas eu recebi um vídeo. Eu não vou lembrar ao certo se o missionário era dos Gideões, da onde que era. Aí o pastor falava assim, você já viu o missionário dos Gideões, no que ele é usado? Ele é usado em cura, principalmente por pessoas cegas. E ele é o quê? Cego. Porque não é ele, é o que está nele, através dele, por intermédio dele, mas no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas das vezes a gente vai orar para uma pessoa que está com câncer, e às vezes também nós podemos estar com câncer. Às vezes nós vamos orar para uma pessoa que está com os dias contados, e nós também. Mas esse cenário desfavorável
não pode parar a gente. A gente não pode se limitar, porque é muito bonito, é muito lindo falar a respeito do tema de confiança, mas é um tema que dói, que fere a nossa alma, porque não é fácil confiar, não é fácil entregar o controle na mão de Deus. Continuando, a gente vai ver num cenário mais desfavorável ainda. E essa parte que eu vou até ler, que está em Lucas 4, 25 e 26. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, de maneira que houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. A gente vai falar um pouco da viúva de Sarepta e sobre o ministério de Elias. Elias, um grande homem de Deus. Agora eu vou pedir para o Vitor abrir em 1 Reis 17, versículo número 1. Ora, Elia de Tibes, em Gileade, e Acabe, tão certo como vive o Senhor de Israel, a quem sirvo, não cairá nenhuma chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Aleluias, aleluias. É algo tão magnífico, que Deus ele vai escolher os improváveis. Ele não escolhe os prováveis, é os improváveis. Se a gente for olhar na Bíblia, for desmiuçar versículo por versículo, da onde que veio Elias? Ela fala Elias ou Tobias, mas ela não dá direção se ele nasceu lá. Ela não deixa claro da onde ele veio, não deixa clara a descendência para mim e para você. Mesmo que a gente possa ter vindo de uma família desestruturada, de uma família sem direção, sem influência, Deus pode nos levantar com um ministério de poder igual levantou Elias. Foi um dos maiores profetas que já pisou nessa terra. Elias não tinha nenhum glamour, porque a descendência dele não foi falada da onde ele veio. Só que agora, 1 Reis 17, versículo 8 e 9. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Aleluias. Agora, Deus dá uma ordenância, só que aqui a gente vai ver, isso me faz lembrar até um momento que eu tive com Élito, porque a Bíblia vai falar assim, que ele já deu ordenância à viúva. Então, quando um profeta vem falar com a gente, quer saber se é de Deus ou não? É só testificação. Porque quando eu fui casar, eu tinha acabado de orar e Deus confirmado o meu casamento, que não que é uma pessoa só que é aquela, não, é porque da pessoa que Deus se agrada. E quando eu acabei de orar, o Elton me manda mensagem e falou assim: Vaso, eu estava orando por você sobre a respeito do seu casamento e o Senhor falou para mim assim que ele acabou de testificar com você. Não sei se você vai lembrar, Wellington. Aí eu falei assim, aleluias, foi isso mesmo. Só que agora a gente vai ver
Elias, ele foi designado para se hospedar numa cidade pagã. Agora, quando ele vai ser designado que uma viúva vai sustentar ele, aí que tá. Sendo que a Bíblia vai falar assim, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Era Elias que tinha que sustentar a viúva. Porque quando os maridos dela morrem, quem sustenta é a igreja. E começa na mente de Elias, porque ele tem que ter muita confiança para ele falar assim, como uma viúva que está na necessidade precisa me sustentar. E a confiança dessa viúva também para como é que eu posso dizer? Não é designar, é fazer o que Deus ordenou a ela, né? Porque não é fácil. São duas pessoas passando necessidade. Porque não chovia em Israel. Era tempo de juízo. Então, pode um cego guiar outro cego? Vai ter uma exceção. Se os dois cegos estiverem sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, assim pode, porque a confiança tá na palavra, tá no Senhor, não tá no cenário que a gente está vendo. Se o cenário é de destruição, mas Deus nos confiou, Deus nos designou a algo, pode ter certeza que Ele se garante, porque a palavra dele não mente. Então a nossa confiança tem que estar sempre em Deus, não em nós. Agora, continuando no 17, no versículo 11, 12 e 13. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou, por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu, tão certo quanto vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de comermos, o meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse, não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, um pequeno pão com o que você tem, traga para mim, depois faça algo para você e o seu filho. É algo tão forte que era a última refeição dessa viúva. Ela estava tão certa da morte dela, porque ela tinha uma palavra que ela ia sustentar o profeta. Ela não tinha uma palavra que ela ia ser sustentada. Imagine a confiança, e a gente está falando, irmãos, de uma mulher que não era judia. Ela não era uma pessoa convertida, ela era de uma cidade pagã. Olha a confiança que o ímpio teve na palavra do Senhor. E muitas vezes nós não temos essa confiança. Muitas das vezes a gente tem medo. Só que o profeta manda ela preparar primeiro para ele. Irmãos, falar a verdade. Se a gente tiver um pouquinho de comida, chegar um profeta na nossa casa, a gente vai alimentar ele em vez do nosso filho? Quem falar que vai alimentar ele primeiro, sinto dizer, tá mentindo, porque nós não vamos. Só que quando tem uma palavra, o jogo muda. A história muda. Por isso que eu falei, é bonito a confiança. Mas viver ela não tem nada de bonito. Ela dói na nossa pele. Ela dói na nossa carne. Porque na mente daquela viúva, ela ia preparar
um alimento para ele, ela e o filho dela ia morrer. Porque ela tinha feito o quê? Obedecido a Deus. É algo que me pegou, que eu falei assim, meu Deus. Porque quando Deus traz uma palavra para a igreja, é uma palavra de confronto. Porque é uma palavra que a gente está precisando ouvir. Porque se a gente quiser ouvir algo do nosso ego, liga a Netflix e escolhe o que a gente bem quer para o nosso coração. Mas com o mundo de Deus não é assim. A gente recebe o que ele manda. E muitas vezes a água da fonte da vida, na hora que desce, ela desce com um gole pesado. Não porque o Senhor é pesado, mas é porque nós dificultamos, porque nós queremos interromper o agir de Deus. Só que algo tão profundo que depois da confiança, depois foi gerada a confiança, vem o quê? A sustentação. Primeiro a gente confia, para depois Deus sustentar. Vinha o sustento. Continuando em Reis, no versículo 14, 15 e 16. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não secará, até que o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha no cântaro não se acabou, e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Aleluias! A gente vai ver o sustento aqui de algo da confiança da parte do Senhor, porque não existe confiança de nós para nós. A única confiança vem da palavra do Senhor. E quando a gente conhece mais e mais e mais a palavra, gera mais e mais confiança. Não que no decorrer da vida a gente não vá quebrar essa confiança, porque somos seres humanos e vamos deixar isso acontecer. Quando Abraão vai levar Isaac para sacrificar, como diz o pastor, ele levou, só que ele falou uma coisa: nós vamos e nós voltamos. Por quê? Porque Abraão tinha tanta confiança na palavra e ele sabia que Deus não matava criança. Então a confiança na palavra dele era tão grande que ele falou: nós vamos e nós voltamos. Aleluias. E é tão forte que fala assim: proverá para si, porque é para ele, tudo é para ele. Por mais que seja feita por intermédio nosso, mas sempre será para ele. Toda a honra e toda a glória é tudo para ele. Então, quanto mais a gente conhecer a palavra, mais a gente desmiuçar a palavra, mais confiança vai gerar na gente. Eu fico imaginando que é algo tão desfavorável na vida de Elias, porque quando ele ia ser alimentado voltando um pouco mais antes da viúva de Sarepta, ele é alimentado por corvos. Seria a mesma coisa que ser alimentado por baratas, porque corvos não comem nada bom. O corvo, ele não traz nada bom. Então Deus mostra que foi num cenário totalmente desfavorável, porque se fosse na nossa conjectura, quem quer trazer alimento pra gente? A águia, a pomba. Só que não, ele era alimentado por corvo, algo que come resto, que come o podre. Mas o que o corvo trazia para Elias? O melhor.
Porque até a natureza, ela obedece a Deus. Ela tem uma confiança em Deus. Por ela ser um ser vivente, ela faz somente o que Deus ordena. É algo tão... Eu fiquei imaginando. Aí hoje eu tranquei lá a chave do meu comércio, passei a chave, falei assim, hoje eu vou pegar e vou ficar daqui desse horário até a noite. Aí, tô lá, primeiro toque-toque. Jean. Aí eu falei assim, nossa, ele já vai me atrapalhar. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu peguei, aí eu falei assim, caramba. E ele não saía, não saía, não saía. Aí quando ele saiu, eu peguei. Aí o senhor falou assim, você tá muito preocupado. Você não tá confiando. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí ele falou assim, não tô falando que a gente não tenha que ler a palavra, meditar, mas eu tava querendo meio que fazer uma decoreba, algo registrado em pautas para poder trazer. Aí o Senhor pegou e falou assim: descansa seu coração. Vai fazer outra coisa. Eu, o quê? Vai passear com o cachorro. Eu falei, meu Deus. Aí eu peguei, falei, Senhor, eu preciso ler a Bíblia, preciso orar pelo menos do meio-dia até às 7, porque senão não vou conseguir, Senhor. Eu falei, como assim? Aí eu peguei, aí eu fui, passei com o cachorro, aí dei uma boa volta e fui meditando. Daqui a pouco, falei assim, agora é hora de eu orar, ler a palavra. O Senhor falou assim, você já fez isso, descansa. Eu falei, meu Deus. Eu falei, não, tá de brincadeira comigo, né? Falou assim, vai fazer o que você gosta. Aí eu falei assim, meu Deus, fazer o que eu gosto. Aí eu olhei assim, eu falei, eu vou pegar minha pranchinha, vou surfar, mas não vou ler a palavra. Eu falei, meu Deus. Aí Deus pegou e falou assim, descansa, confia, que é o meu espírito que faz. Eu falei, meu Deus. Aí fui surfar, quando cheguei no mar. Aí, o que eu fiz? Fiquei pensando na palavra. Aí, vem mais um juízo sobre mim. Aí foi quando eu descansei, eu falei assim, meu Deus, como é difícil confiar. Parece que é algo simples, mas coisa difícil. Porque quando a gente está no mundo, querendo ou não, a confiança se torna mais fácil. Porque muitas vezes a gente vai confiar. A gente vai, no caso, nunca vamos comprar uma areia, porque vai quebrar fácil. Então, compra um Toyota, uns carros que são mais fáceis de quebrar. Então, a nossa confiança está na mecânica. Então, a gente deposita a nossa confiança ali, que a gente sabe que raramente os mecânicos ganham dinheiro com quem tem os carros desse tipo. E muitas vezes a gente vai olhar também para a conta bancária, para saldo. Só que quando a gente vem para Jesus, é totalmente diferente. Deus leva a gente para o deserto, porque bons obreiros não frequentam palácios. Obreiros são forjados no fogo, no deserto. Palácio é depois da honra. Mas para ser forjado é no fogo, é na peleja. E ninguém gosta de ser forjado. Quem falar que é legal, que é bom, não é. É algo extremamente difícil. É algo que vai contra a nossa natureza humana. Que é algo que a gente quer, a gente faz, nós realizamos. Só que não é bem assim. É o Senhor que faz tudo. Porque nada podemos fazer sem o Senhor. Aí eu fiquei me perguntando, eu falo, meu Deus, a minha esposa mesmo, ela fala assim, nossa, eu confio
mais em você do que você mesmo. Pelo amor de Deus, cadê sua confiança aqui, não sei o quê? Porque eu fui gerado muitos carrapichos no mundo. Eu sempre tive muita soberba. Eu faço, eu realizo, eu posso e eu consigo. Aí quando eu venho para Jesus, desce, desce do salto, vai pro barro, joelho no chão. Eu falo, meu Deus, como é difícil a dependência, como é algo que dói na gente. Aí a gente vai ver, continuando no 17. Já estamos finalizando. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. A situação dele se agravou tanto que finalmente parou de respirar. Vivendo tantos milagres, vivendo tantas coisas boas, vivendo o respaldo do Senhor, vivendo o sobrenatural do Senhor, porque a gente vai ver que não faltava, mas também não tinha fartura, como no maná. Não tinha fartura no maná, porque senão, se tivesse fartura, o povo ia esquecer de Deus. O povo não ia mais depender de Deus. Então aqui a gente via que não faltava, mas também não tinha fartura. Não é porque a gente não possa ser rico nem nada disso. A palavra promete isso pra gente. Que se a gente for fiel, a gente comerá o melhor da terra. Mas antes de chegar nessa parte, vai vir essa parte de confiança. Vai vir um deserto tão árduo que depois de tudo isso, o menino morre. Meu Deus, para onde será que foi a confiança dessa viúva? Só que essa viúva, ela já tinha perdido a confiança. Só que, porém, ainda existia um homem que ele conhecia a Deus. Era um homem de poder, era um homem de maravilhas, um homem extraordinário, um homem de grande confiança. De tanta confiança, tanto confiança, de Deus com ele, quanto de Deus para ele. Porque quando ele falava, Deus assinava embaixo. É algo sobrenatural. Já pensou você falar por intermédio de Jesus que não vai chover e não chove? Meu Deus, às vezes a gente desacredita até para orar por alguém. Imagine fazer um milagre desse tamanho. Só que agora a gente vai para o versículo 19, que vai ser algo fora do normal. Dê-me o seu filho, respondeu Elias, e o apanhou dos braços dela e levou para o quarto de cima, onde estava hospedado, e pôs em sua própria cama. Olha essa, volta por favor. Olha essa parte. E levou para o quarto de cima. Elias sabia que a confiança dele estava no secreto. Ele não leva para nenhum lugar nada mais, nada menos da onde Deus manda a gente ir. Feche a porta do seu quarto, ore em secreto, que o Deus que te vê em secreto te recompensará. Elias conhecia tanto, a confiança dele estava na palavra, e ele sabia que é no secreto, que é no nosso quarto, que Deus responde. Por isso que a nossa confiança tem que ser gerada no quarto, para quando vir alguém profetizar na nossa vida, só testificar no nosso coração e a gente não ficar enganado. Porque há muitos falsos profetas, há muitos picaretas por aí. E a gente só vai saber realmente se é de Deus ou não quando tiver
na confiança no nosso quarto, porque é de lá que vem o refúgio, é de lá que vem algo da parte do Senhor. E algo que eu fiquei me perguntando, eu falei assim, meu Deus, como que a gente precisa aprender? Mas como o Senhor é bondoso e misericordioso. Aqui vai mais uma chave, o porquê de não andarmos sozinho. Porque quando um não tiver mais confiança, o outro tem. A viúva deixou de ter confiança, mas Elias tinha confiança no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. E eu vou finalizar a mensagem com um versículo que é magnífico, que eu peguei, eu falei, Senhor, qual que é o versículo chave? Porque a gente precisa ter um começo, um meio e um fim, e dar um veredito pro povo. Porque esse mês de confiança foi gerado tantas coisas na gente, que foi cada vez subindo mais a régua. Porque os pregadores que antes passaram aqui, vieram cada vez trazendo temas diferentes da mesma palavra, que a gente fala assim, meu Deus, será que dá para extrair mais alguma coisa de confiança? Parece que já pregaram muita coisa, parece que já pregaram tudo que existe. Só que aí a gente vai ver que a confiança tem que estar no Senhor, porque senão a gente não acha nem versículo. A gente não vai achar nada para falar da nossa parte, falar assim, meu Deus, já falou de Abraão, já falou de Moisés, já falou... Eu falo assim, meu Deus, eu vou falar do que, Senhor? Eu fico imaginando como que tá o coração... É o Vitor, o próximo? Imagina como tá o coração do Vitor, que vai ser a próxima pessoa que vai trazer a mensagem. Fala assim, meu Deus, como que eu vou desmiuçar uma palavra, sendo que é a última para finalizar com chave de ouro? Se a gente não tiver confiança no Senhor, não em nós, não sai nada. Não sai nada. Eu vou pedir para que toda a igreja fique de pé, para que a gente possa ler esse último versículo juntos, que está em Salmo 125, versículo de número 1. Aleluias! No 3 a gente vai ler todo mundo junto. 1, 2, 3. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias, aleluias! Queria que todo mundo fechasse os olhos, para que a gente possa fazer uma oração, para que gere mais confiança e gere mais dependência do Senhor na nossa vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu peço que o Senhor traga todo o refrigério, papai, toda a palavra do céu, papai, ao nosso coração, porque não existe confiança em nós, papai, mas nós temos a confiança que vem do Senhor, a confiança que está na palavra, papai, porque se nós andarmos conforme a palavra, nós confiaremos, papai, que aonde a gente pisar a planta dos nossos pés, papai, ali será abençoado, papai. Pai, se porventura, papai, tiver carrapicho em nós, papai, que não deixa, nós temos confiança no Senhor, papai, arranque tudo isso do nosso coração, papai, arranque tudo isso, papai, para que podemos confiar no santo nome do Senhor,
Papai, se o cenário estiver desfavorável, papai, tanto para mim quanto para os meus irmãos, papai, que em nome do Senhor Jesus, papai, a gente vem agir segundo a tua palavra, não segundo o que nós vemos, papai. Pai, em nome do Senhor Jesus, papai, gera confiança em nós, papai. Papai, tira toda escama dos nossos olhos, papai. Tudo aquilo que prende, papai. Nós no mundo material, papai. Para que a gente venha viver no Espírito, papai. Que se vivemos pelo Espírito, vivemos pela palavra, papai. Nós cremos, papai, que gerará cada vez uma confiança em nós, papai. Pai, desde já, papai, eu quero agradecer, papai, por o Senhor ter sido, papai, misericordioso, papai, pelo Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, o Espírito da revelação, que é o Espírito da profecia, papai, que é o Espírito, papai, que nos dá ousadia, papai. Muito obrigado, papai, por nos conceder um culto maravilhoso, um culto, papai, onde o Senhor falou conosco. Pai, desde já eu quero agradecer a rica oportunidade que foi me dada, papai. Desde já, papai, que o Senhor, papai, possa quebrar, papai, todo jugo na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Não outro igual ao que se assenta no trono, sobre tudo e todos. Ele olha das alturas, atento a ouvir as suas criaturas. Eu sou tua feitura, obra de tuas mãos. Eu sou incensário a elevar a atenção. Eu sou tua feitura, obra de tuas mãos.